E eu finalmente descobri o que é o One Piece. Venham comigo. Olá meus deuses, sejam muito mais que bem-vindos ao Olympus Nerd. E no vídeo de hoje, após muitos anos de pesquisa e suor, você saberá a verdade sobre o One Piece. Mas antes de irmos direto para o conteúdo de hoje, que está pegando fogo, me responda uma pergunta. Você sabe o que é One Piece, não sabe? Pois é o seu like e a sua inscrição aqui no meu pequeno e humilde canal para que eu possa viver disso aqui por vocês. Vamos lá. Desde o início da obra magnífica do Oda, que é o One Piece, um dos maiores animes do século, sempre criaram uma curiosidade na cabeça de cada fã a respeito do tesouro supremo que o Roger, o antigo rei dos piratas, deixou para trás após sua morte. E One Piece é o maior sonho de todos os piratas que vivem pelos mares, incluindo do nosso protagonista favorito, o Luffy. Bom, hoje existe literalmente mais de 1000 episódios e até hoje não nos foi revelado o que de fato é esse tesouro, que é o sonho de consumo do nosso Luffy. Uma observação bem rápida aqui, eu acredito que no fim o Luffy nem ligue tanto assim para o One Piece. Na verdade, ele quer pegar esse tesouro para provar para si mesmo que ele é o maior de todos, o mais forte, e se tornando assim, após pegar o One Piece, o rei dos piratas. Sendo esse na verdade seu maior sonho, até porque ele deseja ser livre, e acho que não existe uma maneira mais fodástica de mostrar isso do que sendo o rei dos piratas. Mas enfim, essa não é a questão do vídeo, o vídeo é sobre o que é One Piece em si. Então vamos começar com algumas pistas que o anime nos deu durante todo esse tempo de exibição. Primeiro, o Oda já confirmou que o One Piece é uma coisa física, ou seja, é algo material, então vamos começar a partir daí. Segunda coisa, naquelas entrevistas que rolam em grandes eventos, quando o Oda foi questionado sobre o One Piece, ele disse que já acessou alguns fóruns online de One Piece anonimamente, sobre o que seria o tesouro. Ele falou que leu diversos comentários cobertos de teorias, e afirmou, dessa vez não ironicamente, que algumas pouquíssimas pessoas acertaram. Então decidi começar a ler e ler as teorias a respeito do One Piece, e fui juntando diversas peças na minha cabeça, até que algumas delas começaram a fazer sentido. Em um certo dia, eu vi uma imagem no Reddit gringo de uma das histórias de capa canônica do Enel, onde ele visitava a lua e encontrava uma cidade perdida. Nessa cidade, depois de explorar um pouquinho, ele percebe uns desenhos estranhos na parede, assim como os egípcios faziam no Egito, onde eles desenhavam para guardar a informação cultural do lugar, ou alguns desenhos que profetizavam aquilo que eles acreditavam. Nesses desenhos a gente podia ver esses povos lunares, que inclusive possuíam asas, sendo provavelmente a geração de mais de 800 anos atrás da tribo do Calgara. Enfim, esses povos eles faziam uma espécie de ritual. O desenho nos mostra duas pessoas dessa tribo próximo a uma espécie de um boneco, uma máquina na verdade, deitado sobre uma mesa, e em cima nós vemos claramente a representação de um sol, dando assim vida a essas máquinas guerreiras. Esses robôs seriam as máquinas do século perdido. Esse sol seria a representação dos tambores do sol da libertação que tocou no coração do Luffy. Até porque recentemente no mangá vimos no capítulo 1092 que um robô de 900 anos atrás despertou em Egghead após ouvir os tambores da libertação vindo do coração do Luffy, depois que o Luffy usou o Gear 5. Tendo essa informação em mente, vamos para a primeira teoria. One Piece na verdade seria um poneglyph. One Piece poderia ser um poneglyph como uma mensagem do antigo Joy Boy, falando que o único que pudesse usar o poder do One Piece seria aquele que carregasse com si o nome da família D e o poder da fruta do sol do deus Nika. Esse poneglyph tem alguma espécie de mecanismo onde só é possível usá-lo com o poder do usuário da fruta do sol. Eu vou explicar o porquê disso na teoria 2. Teoria 2. Eu também pensei em talvez ser um poneglyph também, porém falando sobre uma profecia de que algum dia o Joy Boy da família D conseguiria usar o One Piece. Então o Roger provavelmente tentou usar e não conseguiu, o que significa que ele poderia até ser o Joy Boy, mas não estava com a fruta da libertação. E o Roger nunca comeu alguma Akuma no Mi sequer, o que significa que ele não era um homem da profecia. Isso foi o motivo de todos rirem, inclusive ele, porque tipo, imagina aí você, na beira de sua morte, passando anos procurando esse tal tesouro, e depois de conquistar tudo e só faltar esse tesouro para você encerrar sua carreira, você não poderia possuí-lo porque você não é a pessoa certa para aquilo. E como conhecemos Roger e seu bando, eles provavelmente ririam de uma situação assim. Um ponto interessante aqui rapidinho é o Shanks, que só decidiu ir atrás do One Piece após o Luffy despertar a sua fruta. Outro ponto interessante é assim como seu capitão, o Shanks não comeu nenhuma Akuma no Mi sequer. E o porquê disso? Seria algum tipo de orgulho ou aquela questão de poder nadar e tudo mais? Ou será que é algo mais objetivo? Pense nisso daí. Esse mistério realmente me incomoda um pouquinho, Eu gostaria de saber o porquê especificamente disso. Mas enfim, vamos lá. Teoria 3. Uma comunidade especial. One Piece, traduzindo literalmente, significa um pedaço ou uma peça. Então isso seria uma peça que está faltando nesse quebra-cabeça, entre aspas. Então, a gente tem os 4 mares, separado por um muro gigante, o que gera a pergunta de onde vem esse muro, o que me faz pensar que aquele muro ali foi colocado propositalmente para separar os 4 reinos. E One Piece seria o que faria esses 4 mares se juntar e formar apenas um, após libertar todas as pessoas oprimidas pelo governo mundial e pelo Imu. Você pode levar tanto isso no sentido literal quanto no figurativo. Eu acho que dos
dois jeitos soam interessante. Aí sim faria sentido a existência do All Blue, onde os 4 mares se encontram, até porque não tem sentido o Sanji realizar o seu sonho antes de todo mundo. Então o All Blue está correlacionado com One Piece, obviamente. O que até reforça outra teoria minha de que talvez One Piece seja um lugar, com essa antiga tribo vivendo nesse lugar, onde os 4 mares se encontram, o famoso All Blue. E essa tribo seria descendentes daqueles que um dia habitaram a lua, e estaria esperando o retorno do Joy Boy com a fruta da libertação para libertar o seu povo. Mas por que eles fariam isso, Zeus? Eu penso que isso esteja ligado ao Imu-sama, o cabeça por trás de tudo. E se você já ouviu, ele parece até mesmo ter uma aparência alienígena, o que me faz pensar de que talvez até mesmo o Imu foi dessa tribo, ou ao menos caiu de cabeça nessa tribo. Porém, ele os traiu tentando tomar o poder deles para si, obrigando essa tribo a recuar, algo como Deus e o diabo. E a gente sabe bem que o Oda gosta de fazer adaptações literárias e religiosas para sua obra. Inclusive, no dia da morte do Gold Roger, ele disse que caso alguém encontrasse One Piece, realizaria qualquer desejo. Talvez isso tenha sido um blefe, para que o escolhido seguisse seu lado e encontrasse One Piece, assim realizando a profecia. Então Roger contribuiu para que isso acontecesse, e provavelmente passou todas essas informações para o Shanks ainda quando era pequeno. Isso justifica porque o Shanks decidiu ir atrás do One Piece somente depois que o Luffy despertou sua Akuma no Mi. Outra coisa é que o Shanks, agora já adulto, ele já tinha posse da Gomu Gomu no Mi, que na verdade não é a Gomu Gomu no Mi, isso é apenas um nome para disfarçar o real poder dessa fruta. A Gomu Gomu no Mi, na verdade, é a fruta do Deus do Sol e da libertação, o Nika. E talvez o Shanks sabia disso e decidiu ter o trabalho de ir até esse Blue levar essa fruta provavelmente para o filho do Roger, o Ace, que faz parte da família G. O que faz muito sentido se levarmos em consideração que o Roger explicou para o Shanks que apenas os G poderiam abrir o One Piece, então ele foi lá levar para o Ace. Isso porque o Shanks literalmente se arriscou pra caralho para conseguir roubar essa fruta, que acabou na verdade sendo comida pelo Luffy. O Shanks ficou desesperado e sabemos que ele pouco se importaria com isso se fosse somente pelo dinheiro, ou talvez ele só se importou porque o Luffy nunca mais nadaria. Mas e se o Shanks sabia de tudo? E ao que tudo indica, é isso mesmo, até porque ele sabia que o poder da fruta era do Deus Nika, e essa informação provavelmente foi passada do Roger para ele. Assim, ele confiou no Luffy e acreditou que um dia ele se tornaria um grande pirata. Por isso, ele fez a promessa com o Luffy para que quando se tornasse forte o suficiente, devolveria o chapéu para o mesmo. Outro ponto super importante é de se falar a relação da família G com isso tudo, o que me faz pensar o que significa esse dia afinal. Eu cheguei a pensar em destiny, de destino ou destinados. Isso mesmo, como se a família G significasse pessoas que são destinadas a carregar o legado de Nika, libertando os povos dos males e do governo e do Imu, o que justificaria por que o governo demonizam tanto essa família. Isso também reforça ainda mais a teoria de que apenas um G poderia usar o One Piece. Enquanto eu gravo esse vídeo, surgiu uma outra teoria na minha cabeça, que talvez o One Piece na verdade seja Gomu Gomu no Mi, literalmente uma Akuma no Mi. Então o presente que o Roger recebeu foi uma Akuma no Mi com uma mensagem passada, para que essa fruta fosse entregado ao destinado, ao futuro Joy Boy. E assim o Roger cumpriu sua missão, entregando essa fruta para o Shanks para que ele continuasse sua missão, até porque o Roger já estava no fim de sua vida. Enfim, meus deuses, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deu muito trabalho trazer essas teorias aqui para vocês. Eu tive que montar, tive que juntar muitas peças e criar da minha cabeça aqui o que faria mais sentido para ser esse tesouro de One Piece, dada ao momento atual que o mangá tá seguindo, ao rumo que o anime tá seguindo. E para falar a verdade, eu até gostei dessa última teoria que eu acrescentei, eu acho que faz bastante sentido. E também seria um motivo, né, de todo o bando do Roger e o próprio Roger inclusive rirem, né, porque não é algo que eles vão ter posse, né, mas é algo que eles conquistaram. Então é isso, meus deuses, espero vocês no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal para me ajudar e estarei postando vídeos aqui toda semana, temporariamente, né, eu pretendo na verdade postar mais vezes na semana, mas pela semana vai sair um vídeo completo e vários shorts a respeito de curiosidades de seus animes favoritos. Obrigado e até a próxima.